O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Naquele tempo, alguns fariseus se aproximaram de Jesus. Para pô-lo à prova, perguntaram se era permitido ao homem divorciar-se de sua mulher. Jesus perguntou: Que vos ordenou Moisés? Os fariseus responderam: Moisés permitiu escrever uma certidão de divórcio e despedi-la. Jesus então disse: Foi por causa da dureza do vosso coração que Moisés vos escreveu esse mandamento. No entanto, desde o começo da criação, Deus os fez homem e mulher. Por isso o homem deixará seu pai e sua mãe, e os dois serão uma só carne. Assim, já não são dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, o homem não separe. Em casa, os discípulos fizeram novamente perguntas sobre o mesmo assunto. Jesus respondeu: Quem se divorciar de sua mulher e casar com outra, cometerá adultério contra a primeira. E se a mulher se divorciar de seu marido e casar com outro, cometerá adultério. Depois disso, traziam crianças para que Jesus as tocasse. Mas os discípulos as repreendiam. Vendo isso, Jesus se aborreceu e disse: Deixai vir a mim as crianças, não as proibais, porque o reino de Deus é dos que são como elas. Em verdade vos digo, quem não receber o reino de Deus como uma criança, não entrará nele. Ele abraçava as crianças e as abençoava, impondo-lhes as mãos. Palavra da salvação. Nós estamos celebrando o 27º domingo do tempo comum e uma parte do Evangelho vem retomando os 2 domingos anteriores, que Jesus acolhe aquelas crianças no sentido de o reino de Deus pertence aos pequenos, aos pobres, aos humildes. E quem não acolher o reino de Deus como acolhe a criança, não vai entrar no reino de Deus. É claro que precisamos acolher bem o menor, porque é assim que nós acolheremos também o reino de Deus. E nós iniciamos dia 1º com o dia de Santa Teresinha, o mês missionário. Ela é padroeira das missões. Santa Teresinha, eu acho que todos devem saber pelo menos um pouquinho da sua vida, como aqueles santos populares da nossa devoção, que ela entrou muito jovem, adolescente, para o Carmelo, para o convento carmelita, a intenção de servir a Deus na oração, no sacrifício. E como a sua irmã, uma das irmãs mais velhas, entrou para o convento, ela também bateu o pé, queria entrar, mas não foi facilitado para ela, sim dificultado, porque ainda era muito nova, e ela precisou ir ao Papa para pedir o consentimento, e que lhe foi dado o consentimento para que pudesse entrar. E ali no convento, ela se santificou, oferecendo toda a sua dor, seu sofrimento, a doença, como também a humilhação por parte das irmãs mais velhas. E ela, como muito jovem, criou ciúme. Certamente o convento também é formado de pessoas, seres humanos. Ofereceu tudo pelas missões, e com isso ela se tornou, sem ter saído
do convento a padroeira das missões. E por isso nós celebramos esse mês inteiro como o mês das missões. As leituras de hoje nos levam a refletir um pouquinho sobre, em parte, ou em grande parte, o amor de Deus. Nenhum fala do amor, mas mostra o amor. Porque nós somos criados pelo amor de Deus. Deus foi fazendo tudo em nosso favor. E depois de cada ser criado, ele falava, que o livro do Gênesis fala, e Deus viu que era bom, faça-se a terra, e viu que a terra era boa, façam-se as águas, e viu que era bom. E quando fez o homem, façamos o homem à nossa imagem, nossa semelhança. E Deus viu que era muito bom. Pode ser que a gente não seja tão bom porque nós nos pervertemos. Não é só fruto da sociedade, que numa sociedade ruim a gente pode ser bom também, deve ser bom. Mas às vezes a gente fica reclamando, por que Deus faz as pessoas tão ruins? Não, Deus não faz ninguém ruim. Cada um se torna ruim de acordo com a sua circunstância. Deus respeita a nossa inteligência, a nossa vontade, a nossa liberdade. Se eu tenho vontade de ser ruim, se eu tenho liberdade, é claro que eu não me sinto livre quando eu tenho o caminho bom e o caminho mau. Não são dois caminhos. É um caminho, o outro é a perdição. Mas se eu prefiro ir para a perdição, eu não estou sendo livre porque eu sou livre apenas quando estou com Deus. E assim Deus fez o homem porque nos ama. Deus poderia ter feito esse mundo totalmente diferente, nem precisava ter feito. Ele por si se basta. Mas como Ele fez o mundo e quis nos fazer por amor a nós, para nos dar esta oportunidade de um dia nós participarmos também na sua glória, Ele nos fez, não precisava ter feito, não precisa de ninguém de nós. Ele quer precisar, Ele quer usar cada um, mas para o nosso próprio benefício. E se Deus nos fez, é claro que nós precisamos também corresponder a esse amor de Deus por nos ter feito. O livro do Gênesis nos mostra dois relatos da criação. Um foi esse, façamos o homem à nossa imagem e semelhança. E o outro é o que nós ouvimos na primeira leitura de hoje, que Deus modelou o homem, um boneco de barro, soprou. O sopro é sinal de vida. Quando a criança nasce, então, falava que tinha um parteiro, a parteira, o médico, dá um tapinha na criança para ela chorar. Para quê? Abrir as vias respiratórias para entrar o ar, o vento, o sopro. Quantas vezes, até quando a pessoa se afoga, até a respiração boca a boca, nós precisamos do ar, é o sinal de vida. Quantas vezes a gente, não estou nem conseguindo sobreviver, não estou conseguindo respirar. Quer dizer, o sopro é sinal de vida. E Deus infundiu no homem a vida. E Deus deu oportunidade ao homem de escolher nome para cada criatura. Isso é terra, isso é água, isso é árvore. E ainda não percebeu que tinha algo que lhe fosse companheiro ou companheira. Então Deus fez a mulher. Tirou uma costela e dessa costela Deus fez a mulher. E a apresentou ao homem, que deu o nome de mulher, porque disse, agora sim, é osso dos meus ossos, carne da minha carne. Então não é apenas um para servir o outro, mas para formar uma só carne. Já não são dois, mas uma só carne. Ninguém é um para o outro como servo, como escravo. Nós todos diante de Deus estamos no mesmo pé de igualdade. Há um pensador que disse que Deus fez o homem, a mulher do lado do homem, para se tornar igual. Não fez do osso do pé, para que o homem não pise a mulher.
Mas também não fez da cabeça para não mandar no homem, né? Alguns dizem mandar mais, né? Mas do lado, para ser que se pede igualdade. Então não há superioridade entre um e outro, mas os dois que formam uma só carne. E aí vem no Evangelho quando questionam a Jesus, não porque queriam uma resposta, mas o Evangelho fala, para pôr Jesus à prova. Várias vezes tem algumas perguntas, não por questões de saber, mas é a armadilha que eles armavam, que eles faziam contra Jesus. É permitido ao homem divorciar-se de sua mulher e casar com outra? Jesus então responde com uma pergunta: o que disse Moisés? Moisés permitiu. Ao que Jesus fala, e permitiu por causa da dureza dos corações de vocês. Não separe o homem aquilo que Deus uniu. Moisés escreveu isso por causa da dureza dos corações de vocês. Então Jesus vem retomar o casamento como instituição de Deus. O casamento é anterior a Moisés. A lei muitas vezes é para corrigir, mas sempre para orientar. Moisés orientou do jeito dele, mas Jesus, como Deus, veio retomar a criação. Não separe o homem aquilo que Deus uniu. Quer dizer que o casamento é indissolúvel, não se dissolve, não se desfaz, a não ser quando é prometido diante do altar, até que a morte separe. Aí é claro. E se a pessoa assume o casamento, tem que pensar. Casamento não é experiência. Eu vou experimentar, se der certo a gente fica, se não der a gente separa. Como? Você vai fazer experiência com uma pessoa que está querendo casar com você, com a intenção de formar uma família com você, e você vai fazer experiência? O casamento tem várias condições para a sua realização, e a principal, como base do casamento, é o amor. Você pode casar pela beleza, você pode casar para arranjar um companheiro, uma companheira, você pode casar pelo sexo, você pode casar pela riqueza, você pode casar porque o outro mandou, casa ou morre. Mas de tudo isso, se pegar uma coisa dessa, só, o casamento é nulo. O casamento tem que ser fundamentado no amor. Tanto que, na hora do consentimento, um se entrega ao outro como esposo ou como esposa e acolhe o outro como esposo ou como esposa, diz, prometendo amar e respeitar. Amor e fidelidade. Quando a pessoa se casa sem amor, é claro, tem que ser comprovado, o casamento é nulo. Então, a principal base é a rocha que segura o casamento, é o amor. Quando fala assim, o amor acabou, então acabou o casamento. Mas às vezes, já disse isso aqui, às vezes a gente diz isso porque nós não colocamos Deus na nossa vida. Porque o amor é Deus, o amor não acaba, porque Deus não acaba. Mas nós tiramos Deus, expulsamos Deus da nossa vida. Então, ia dizendo, você faz experiência. Eu posso fazer uma experiência com as coisas. Se eu peso 500 quilos, vou experimentar se o banco me aguenta, né? Fazer experiência. Tem coisas que não precisa nem fazer experiência. Eu vou fazer uma experiência se uma lâmpada acende, se uma chave serve na porta, se um carro funciona, fazer experiência com coisas. Mas quando nós vamos fazer aquilo que trata do sentimento,
não podemos fazer experiência. Ou a gente assume ou não assume. E quando a gente vai assumir o amor, o casamento no amor, é preciso saber o que está fazendo e com quem você está fazendo. Depois, com o tempo, não dá certo, como muitos falam, não deu certo, aí eu não vou entrar em exceção. Eu preciso falar da regra, que cada caso é um caso. Mas eu preciso tomar consciência de que o casamento, primeiro, é para formar família. Formar família supõe também geração de filhos. Se a pessoa também se casa com a intenção, repito, com a intenção de não ter filhos, o casamento é nulo. Ah, mas eu não consigo conceber. Pode haver um problema físico, hormonal, seja o que for, do homem, da mulher, uma esterilidade. É outra coisa. Você não se casou com a intenção de não ter filho. É porque você não tem condições, aí não tem problema. Mesmo você sabendo que você é estéril, o casamento é válido. Claro que a impotência sexual anula o casamento. Quem sabe disso. Mas a esterilidade não anula. Mas eu casar sem intenção de ter filhos é nulo, porque casamento é família. Então hoje a normalidade fala-se do casamento homossexual. Não quero entrar em detalhes nem atirar pé de ninguém. Deus fez homem e mulher para o casamento. Crescei-vos e multiplicai-vos. Pronto, casamento é isso. Se outros querem fazer contrastes, é lá com eles, fazem a modo deles, se a lei favorece ou não, se é preconceito ou não, cada um interpreta do seu jeito. Mas a palavra de Deus é como nós vemos. E se é verdade eu não sei, mas está sendo publicada uma Bíblia, que não é para ser usada por nós, em que foram tirados todos os termos que falam de casamento homem e mulher. Isso não é Bíblia. Como que nós podemos interferir na palavra de Deus? Parênteses aberto e fechado. Então vamos pensar bem no casamento. Como que eu assumo o casamento? Primeiro, o namoro. Como que é o namoro? Talvez namora aí 3 meses, quer casar. Deu tempo de conhecer. Tem gente que namora 10 anos, casa, fica 3 meses casado. E aí? Onde está o compromisso? Ah, mas eu não sabia que era assim, mas deveria ter procurado saber. O namoro é para isso. Um senhor que me ajudava no encontro de preparação de noivos para o casamento, numa paróquia por onde eu passei por aí, ele falava muito sobre isso. Quando você quer visitar seu namorado, noivo, a noiva, apareça de vez em quando de surpresa. Namorar, se chega em casa, a sua namorada dormindo o dia inteiro, recebendo tudo na mão, é isso que vai ser depois do casamento. Se você encontra a sua namorada maltratando a mãe, os irmãos, as pessoas, é isso que você vai encontrar no casamento, vice-versa. E às vezes, ô fulano, eu vou aí hoje, aí arranja cabelo, toma banho, perfuma, esconde o sujo debaixo do tapete, arruma a casa. Aí depois que casa, vai levantar, está com o cabelo bem feitinho. Está? Aí, quando chega em casa, ela tem que cuidar na casa, cuidar dos filhos. Aí chega do serviço, talvez uma mulher trabalhadeira, né? Trabalhadora, e aí está com a roupa suja do trabalho, cansada, talvez esgotada pelos filhos, trabalho dos filhos. Aí o marido chega, pega aquela mulher, daquele jeito não é aquela que ele via bonitinha, perfumada. E vice-versa, ele chega com a roupa toda suja, do trabalho, cansado, às vezes esgotado, porque alguém irritou, tanto um como o outro no serviço. É isso que vai ser o casamento.
Claro que a gente pode mudar. Quantas vezes alguém fala assim, o casamento fez bem para essa pessoa, porque assumiu de verdade o casamento. Quando a gente não assume, podem ser as melhores pessoas do mundo. Não existe pessoa perfeita, mas pessoas que procuram fazer o bem, aí sim. O casamento deve ser livre. Aí quantos problemas nós vemos no dia a dia? Talvez um problema desse tamanhozinho, a gente coloca uma lente de aumento, fica um tamanhozão, né? Quantas vezes a pessoa talvez tenha um problema tão grande, coloca a lente invertida, que diminui e fala assim, não, isso aqui é próprio da vida da gente. E quando passa por um problema, fala assim, não, o jeito é separar a incompatibilidade de gênios. Não é isso. No amor você precisa de diálogo, saber falar, saber ouvir, às vezes fazer de quando não está ouvindo. É paciência, é compreensão. Acho que vocês certamente vão poder falar muito do casamento mais do que eu, que vocês vivem. Talvez alguém faça, como que o padre fica falando de casamento se ele nunca casou? Mas a gente não lê, né? Não estuda, a gente não tem família, irmãos, não tive pais, né? Como que não pode falar? Como que muita gente também quer mandar na vida do padre se não é padre, né? Claro, nós aceitamos todas as sugestões, mas é nesse conjunto de irmãos, padre, de comunidade, é isso que está a beleza da igreja. Mas a intenção é de ajudar. E quando a gente percebe que alguém está passando por problemas, a gente vai esperar separar para depois descer o pau naquela pessoa? Ou falar, coitado, não deu sorte? O que eu fiz para tentar salvar aquele casamento? No dia do casamento vem os desfiles bonitos. Para tirar uma foto, para outro, é filme. As roupas, hoje já usa até uniformes quase. As roupas têm que ser a mesma cor, o mesmo feitio. Mas sabendo que isso tudo é supérfluo, que a essência do casamento é o amor. Aí, muitas vezes a pessoa sabe. Eu já perguntei a alguém, você ama bem o seu namorado, o seu noivo? Eu acho que eu não amo tanto para o casamento. Por que vai casar? Para quê? Depois dá um trabalho muito maior quando percebe que há um gancho para uma nulidade de casamento, um trabalho muito maior no processo de nulidade, dá trabalho para muita gente por uma coisa impensada ou egoísta, porque eu vou casar com uma pessoa porque eu preciso de alguém cuidar de mim. Isso é irresponsabilidade. Casamento é um sacramento instituído por Deus em nosso favor. Nós todos somos frutos de um casamento realizado sacramentalmente ou não, mas somos fruto de uma família e precisamos valorizar, que é graça, é bênção de Deus. Se eu quiser jogar tudo isso fora, quem perde sou eu. Vamos rezar, pedir, ajudar, pedir a Deus que ajude a cada um. E quando eu perceber, já ia dizendo antes, quando alguém está com um problema, vou lá. Pode ser que o outro não queira minha ajuda, mas pelo menos vou tentar. Quantos casamentos poderiam ter sido não desfeitos se a gente chegasse lá e desse um apoio para a pessoa? Ô fulano, todo mundo desce o pau na gente, mas na hora de aconselhar, você é o primeiro que vem, o único. Por que nós não podemos fazer isso? Calça a cara, vai lá, ajude, para depois as pessoas não ficarem, como diz por aí, mal faladas. É claro, não causar ocasião mesmo para cair no mal. Então rezemos pela família, cada um pela sua, repasse algumas coisas, se eu falei alguma coisa que presta, repasse para os outros, para que eles possam valorizar bem a sua família, colocando Deus sempre no nosso meio. Façamos a nossa profissão de fé.